Olá, boa noite! Sejam todos bem-vindos! Estou empolgadíssima para essa live, viu? Confesso que até estou aqui com friozinho na barriga de tanta ansiedade por essa live. Como é que vocês estão aí, gente? Vamos lá! Sejam todos bem-vindos! Hoje nós vamos falar sobre... Tem um convidado mais que especial, né? Dr. Rafael Vaccari. Ele é um dentista, cirurgião, e ele trabalha com vai trazer aqui pra gente todas essas informações aqui sobre a correlação da boca, correlação dos nossos dentes com as nossas emoções. Ele vai trazer essas informações. Então, assim, ó, tem um monte de perguntas já aqui na caixinha que vocês foram me enviando durante o dia, mas durante o processo aqui eu quero que vocês façam as perguntas, porque a gente sabe que é informação que não é, que nem todo mundo tem acesso a essas informações. Então, a gente vai trazer essas informações, né, despertar um pouco a curiosidade de vocês, mas também para que vocês possam ter utilidade disso na vida de vocês, ter a compreensão do que verdadeiramente acontece e qual é essa correlação. Então eu já vou chamar aqui o Dr. Rafael, porque eu não quero perder tempo. Hoje nós vamos explorá-lo bastante aqui para que ele possa trazer, né, essas informações aqui. A gente tem muita história, muita coisa, muitos acontecimentos aqui para contar para vocês. Sejam todos bem-vindos. Vou dar uma acenada aqui para todo mundo. Seja bem-vinda, dona Hermínia. Ei, Marli, tudo bem? Tudo certinho? Espero que vocês estejam bem, que feliz vocês aqui com a gente, né? Trazendo a companhia de vocês para esse movimento, né? As pessoas precisam saber e conhecer dessas informações que são pouco divulgadas, né? Então eu vou chamar aqui, Rafael já entrou, não vou... Tudo bem, Leila? Tudo bem? Sejam bem-vindas. Deixa eu achar aqui o Rafael para a gente já chamar ele. Rafael, vamos lá. Vão enviando aviãozinho aí para as pessoas virem para essa live, tá? A gente vai deixar ela salva aqui. Ei, Rafa, tudo bem? Ei! Gente, mas você tá muito elegante. Estamos combinando, ó. Estamos todos combinadinhos agora. Tudo combinadinho, ó, que delícia. Como é Isso que aí. você está? Tô bem, tô ótimo. Tá Tô muito ótimo. bem. Vocês estão ouvindo bem a gente? Acho que estão, né? Eu escuto você bem. Tá ótimo. Seja bem-vindo, Rafael. Fala um pouquinho aqui pra gente. Eu falei, não vou perder tempo, porque a gente tem muita informação para trazer, né? E vai ficar gravada essa live aqui também, mas para as pessoas terem acesso a essa preciosidade que a gente está trazendo aqui. Então, fala um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho, para as pessoas saberem quem é Dr. Rafael. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade que você está me dando de estar aqui, né? Batendo esse bate-papo com você, com essa galera aí que está chegando. E eu estou, né? O pessoal fala, eu sou dentista, né? Não, eu estou dentista, porque com o decorrer da nossa conversa aqui, eu vou explicar um pouco essa questão do ser e do estar, né? E então eu estou dentista há 18 anos já. E trabalho com implantes há mais ou menos há uns 10 anos. Então, tem uma jornada grande aí dentro da odontologia, né? E falando um pouco, sim, da minha história, né? Sobre dentro dessa área agora nova, não nova, esse é um assunto milenar, né? Mas está cada vez mais sendo divulgado e as pessoas estão reconhecendo e conhecendo e entendendo e assimilando e levando para suas vidas esse tipo de situação. Eu ano passado, não, foi ano passado retrasado, começo do ano retrasado, eu comecei a esse despertar para essa questão dos dentes, com essa ligação com os nossos órgãos, né? Porque
a gente, quando sai da faculdade, né, a gente, todo profissional da área da saúde, a saúde hoje em dia está muito distorcida, né? Os profissionais da área da saúde, de faculdade, teve essa distorção de separar o corpo da boca, né? Então, a gente aprende todo o sistema do corpo, o médico atende todo o sistema do corpo, mas não entende a boca. E o dentista, ele entende todo o sistema da boca e não entende o corpo. Então, ficou separado. E não existe essa separação. Está tudo ali dentro do sistema, como a gente vai falar sobre isso, né? Esses microsistemas que existem no corpo humano, né? Então, isso tudo tem uma ligação, esses microsistemas com os sistemas maiores que nós temos, né? Então, eu venho fazendo minhas pesquisas, meus estudos dentro dessa área e cada vez ficando mais deslumbrado e perplexo com tudo que eu venho descobrindo, né, dentro dessa área e atuando já, intervindo nos pacientes, na forma de como eu trato, né, a abordagem é totalmente diferente de uma abordagem de um profissional clínico normal, né? Então, isso é uma transformação na minha vida, né? Eu já digo assim, tá? Então, para entrar agora dentro desse assunto que a gente veio comentar, né, sobre a ligação dos dentes com os órgãos, né? Existem, né, os dentes, nós temos um estudo milenar, né, desses campos de energia que existem no nosso corpo, né? No nosso corpo físico, existe o corpo etérico, né? Então, existe esse campo de energia, essas ligações a nível energético de todo o corpo, né? Onde que trabalho a acupuntura, ela trabalha dentro dessa área, né? Você atinge um campo energético, um ponto energético que atua à distância, não é isso, Lorine? Isso, através do sistema bioelétrico, né? É fantástico você falar dessa questão milenar, porque quem acompanha meu trabalho sabe que eu trabalho com reflexologia, trabalho com acupuntura, né? E o princípio, né, desses seria praticamente o mesmo, seria isso, né, Rafael? A gente tem são microsistemas que atingem o nosso sistema como um todo através desses campos, através dos campos etéricos, através dos meridianos, né? E há essa correlação entre órgão e emoção. E eu lembro quando eu estudei isso na reflexologia, que a gente tem pequenos microsistemas, né? Que seria a nossa orelha. Quem observar é um feto de cabeça para baixo, né? Tá todo o nosso corpo aqui. Tem as mãos, né? Os pés. E a arcada dentária seria o outro, né? Que também tem correlação direta com os nossos órgãos. Só que assim, eu trabalho com terapia já tem quase 15 anos. Eu ouço falar de terapia neural ou dentista biológico, né? Igual você trabalha. Tem a doutora Luciana que está nos vendo aqui também, né? Que é uma dentista sensacional também que trabalha nessa linha, né? Há pouco tempo, vamos dizer assim, há 4, 5 anos que eu ouço, né? As pessoas trazerem um pouco dessa informação e que tem um pouquinho de conhecimento. E a partir desse movimento que eu comecei a também estudar, eu diretamente comecei a observar os meus clientes, a correlação que eles têm. Então, quando eu faço aquela anamnésia, lá no início da consulta, eu já faço a pergunta, né? Se tem tratamento de canal, se tem implante, se tem alguma coisa assim, né? Ei, Lu, beijão pra você. Então, assim, a importância disso, eu falei, cara, tem que trazer isso para as pessoas, né? E te agradeço a você trazer essa informação. Mas o que é bacana da gente trazer é que isso já existe, né? Isso é técnica milenar, não é a Lore nem o Rafa que está trazendo isso, só foi meio que, vou dizer, perdido aí no caminho, né? Essas informações. Seria isso, né, Rafa? Sim, é isso aí. Então, aí, dentro dessa ligação existente, né? Agora vamos falar um pouco assim, vou falar um pouco mais, assim, para a forma de atuar, né? Uhum. Mas para quê, né? Essa ligação existe, mas e aí, né?
Então, existe essa ligação. E aí, se você tem uma interferência nessa comunicação desses meridianos, você chama de campo interferente, né? São os campos interferentes. E na boca você pode criar vários campos interferentes. Esses campos interferentes interferem nessa energia que o órgão nobre ele precisa. Então, se você tem um processo ali de um tratamento de canal inflamado, uma extração, qualquer tipo de cavitação que chama, ou um dente impactado, existem várias outras possibilidades de ter esses processos inflamatórios ou processos irritativos que geram campos interferentes. E esse campo interferente desvitaliza o órgão, né? E faz o órgão começar a não trabalhar na sua função plena, né? Na sua função máxima. É basicamente isso, né? Então, se a gente está interferindo, está agindo num dente, né? A gente está atuando ali, a gente está analisando um dente com tratamento de canal, a gente está fazendo uma extração dentária, a gente está atuando ali localmente, mas também está agindo à distância, né? Agindo em algum órgão, em algum lugar do corpo humano da pessoa, né? Uhum. Tá? Então, pai, desculpa. Não, não tem problema não. Então, cada dente, por exemplo, ele tem uma correlação com os órgãos, assim como a gente tem na reflexologia. Seria isso? Cada dente, ele tem uma correlação, para a gente entender isso na prática. Isso aí. Então, aí foram feitos estudos, né? E comprovaram realmente essa ligação que existe entre os dentes, os órgãos, os ossos. Então, existe até uma tabela aqui, né? Que eu, por exemplo, eu me guio por essa tabela para atender o paciente, para saber a queixa dele. Porque às vezes o paciente não vem só com uma queixa de tipo, tô com a dor nesse dente. Não, beleza, tá com a dor nesse dente, mas e aí, você tem algum outro desconforto? Meu joelho dói. Qual é o seu joelho que dói? Meu joelho é o joelho direito, tá doendo, na parte de trás. Então, eu vou nessa tabela, tem uma tabela que foi criada pelo professor Van Kramer. Essa tabela me diz tudo. Qual que é a ligação do joelho, qual é o dente que tem a ligação com esse joelho. Então, eu faço o estudo em cima disso, entende? Faço essa correlação dos dentes com as regiões do corpo, né? Então, isso é muito interessante, isso é muito profundo. Então, por exemplo, assim, seu cliente ele chega com uma dor no joelho, ele pode ir até no ortopedista, fazer outras coisas, mas se ele tiver um campo de interferência lá na boca, ele não vai melhorar esse joelho. Isso aí. É o que eu percebo. Isso aí, essa é a ideia. Se você não fizer, não tirar não identificar onde que está esse campo interferente, você vai continuar na fisioterapia ali muitos anos e pode até resolver, mas pode ir para outro lugar o problema, né? Mas então, se você tem que ter essa análise ampla, profunda do paciente, né? Do que está acontecendo. Do que está acontecendo. Eu vou falar assim, eu tive casos, por exemplo, de um cliente que tinha um problema renal e ele tinha um campo de interferência no dente correlacionado e ele estava para fazer hemodiálise já, tratando já por falência, já os rins já estavam indo à falência. E depois que ele corrigiu isso, ele não toma medicamento nenhum hoje, só suplementação. Tive um caso de uma outra cliente que tinha dificuldade para engravidar e também tinha um campo de interferência no dente, também que foi trabalhado isso, né? Encaminhei para vocês aí. E assim, o resultado é incrível, porque a gente vai passar uma vida inteira trabalhando isso e a pessoa não vai, né? Porque o campo de interferência, ele tá ali vamos dizer assim, é atual ali, não é uma coisa assim que é isso, né? Tipo assim, ele continua ali, tá ali. Ele continua ali, dando aquele processo inflamatório, né? Então, hoje em dia, tem muitas doenças autoimunes, né? Que é devido a isso. Que é o meu caso. Então, por quê? Porque o processo inflamatório, ele tá ali, tá ali. Então, o seu corpo, ele tá tentando jogar energia ali para tentar melhorar aquela situação. Então, e gera
desequilíbrio, né? Gera um desequilíbrio fisiológico na pessoa, devido a esse estímulo ali contínuo de inflamação ali, entende? E aí, se você não remove esse estímulo, né? Não remove essa inflamação, vai só agravando, 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 e o organismo vai, da forma como ele pode, ele tenta sair daquilo ali. Então, aí, às vezes, leva às doenças autoimunes, que é autodestruição, a pessoa se autodestruir, né? Essa questão da autoimune foi interessante, que quando eu tive o primeiro contato com a doutora Luciana, né, a gente descobriu não, aos 15 anos eu tive um acidente, né, e eu tenho no dente da frente um implante, né, e esse implante ele é de metal. Depois eu quero que você fale um pouquinho sobre os implantes, os tipos de implante, né, que seria legal para a gente usar e tudo mais. E aí ela falou assim para mim, a sua autoimune veio a partir disso, né? Que é um campo de interferência. E agora a gente está olhando, fazendo todo um processo aí para fazer a troca desse implante, né? Que foi lá, eu tinha 15, 16 anos quando aconteceu esse acidente, eu quebrei o dente da frente. E então foi aí que começou a desenvolver o problema com tireoide, entre outras coisas, tireoide de Hashimoto e, enfim, todas as autoimunes que vieram depois, né? E eu faço tratamento para autoimune até hoje, mas ele ainda é um campo de interferência, então vai ter que ser trocado esse tipo de implante, né? E por que esse tipo de implante ele faz tão mal pra gente? Que eu tenho um implante de metal, eu não sei como que se fala o Existem nome. os implantes de titânio, né? Implante de metal. Isso. Então, até pouco tempo atrás, era o único tipo de material que existia, né? Que era considerado o mais biocompatível com o corpo humano. Mas com os estudos que foram feitos e com alguns resultados que foram vendo, analisando, e foram vendo que ele, às vezes, não é tão biocompatível assim. Então, existem hoje em dia os implantes de zircônia, né? Os implantes de cerâmica, né? Zircônia, que eles são, sim, aparentemente mais biocompatíveis. Mas isso, para diferenciar um material que você vai usar na pessoa de outro, existem técnicas, existem meios também para a pessoa assimilar aquela biocompatibilidade, né? Então, existem testes de biorressonância que é feito, que por exemplo, é um teste que você faz, que você pega o campo da pessoa e coloca um material para ver se aquele material é biocompatível, se o corpo da pessoa aceita aquele tipo de material nela, né? Então, às vezes, então você coloca, por exemplo, um implante de titânio para a pessoa segurar na mão e faz o teste de biorressonância. Deu negativo. Não, o seu corpo não é biocompatível. Então, você tem que abrir mão daquilo. E você aí bota um implante de zircônia na mão. Aí deu positivo. Então, o seu corpo é biocompatível. Então, tá legal de ser usado. Às vezes não dá também, entendeu? Então, tem essas questões que devem ser analisadas bem, porque é a individualidade de cada pessoa, né? De cada ser também, né? Doutora Luciana escreve aqui, ó, existe uma relação entre metais na boca e doenças autoimunes, porém podem ser implantes, amálgamas, contenções ortodônticas também, né? Isso. Então, os metais, né, eles não são muito bons para o ser humano, né? Porque o ser humano ele é um sistema elétrico também. Então, os metais, eles trazem essa corrente elétrica. Então, se você instala na sua boca um metal, né, que seja um implante, que seja um amálgama, né? Existem as correntes galvânicas. E essas correntes galvânicas são microchoques, vamos dizer assim. Só que a gente não percebe esses microchoques, né? A gente não sente, né? Então, mas são correntes elétricas que estão ali na sua boca, que a proximidade com a região do cérebro aqui é muito grande, né? Então, os aparelhos como se tivesse uma bateria na boca, seria mais ou menos isso, né? O que é? Como se tivesse uma bateria na boca, né? Isso. Tá ali. Então, tá ali aquele estímulo elétrico ali, né? Perto do cérebro. Então, aparelhos ortodônticos hoje são substituídos também
por aparelhos que não precisam dessa quantidade enorme de metal, né? Para serem feitas as correções ortodônticas, não é isso? Então, é isso, né? Nessa parte. Mas me fala mais. E aí, por exemplo, assim, então, por exemplo, igual eu, que usava aparelho, tenho esse implante, e aí tinha contenção, e ainda fiz uma ortognática, então eu tava pilhada, bicho, é isso, né? É. Lascou tudo. É isso aí, seu corpo tava todo elétrico, né? Então, aí, cheio de corrente galvânica aí, e tentando sair dessa, né? Tentando sair dessa loucura que tava ali dentro, né? Então... esse movimento de tirar, né, as amálgamas, né, com um profissional que faça isso, né, porque tem alta intoxicação e tudo mais. Então é bacana a gente entender esse movimento também, né? Isso. Os amálgamas, eles foram usados no começo da odontologia, né, como a principal forma de resolver o problema de cárie, né? Você tapava o buraco conseguiram fazer uma liga ali de mercúrio com outros metais e formar o amálgama, né? Mas o mercúrio, ele é extremamente tóxico, né? Ele é muito, muito, muito tóxico para o ser humano. Então, e isso foi colocado no mercado, né? Então, restaurações de amálgama estão ali liberando vapor de amálgama direto na cavidade bucal e a pessoa está respirando aquele vapor de amálgama, que pode acontecer de futuramente dar um problema neurológico, né? Porque existe essa ligação que já foi feita. Então, tem que ser removido de uma forma consciente com um profissional capacitado. Porque no momento que você está ali passando a broca no amálgama, está voando vapor para tudo quanto é lado. E aí a intensidade é muito grande, né? O paciente, ele tem a quantidade de material que ele pode aspirar, mas o dentista, principalmente, que ele o paciente faz uma obturação, né? O dentista faz 5 por dia, né? Sim. Então, é muita quantidade. Então, tem que ser um profissional capacitado, tem todo um aparato necessário para fazer. É bem complexo a remoção segura do amálgama, né? Para não ter esses problemas de intoxicação. A gente passa uma suplementação para o paciente, né? Eu tenho que tomar uma suplementação também para remover esses metais pesados, não é isso? Isso aí. Bom, a gente já agora entendeu que temos campos de interferência, que eles influenciam diretamente na nossa saúde, mas a curiosidade agora, Rafa, é que você fale um pouquinho de ligação de cada dente, com personalidade, com emoção, com comportamento, se você pode trazer um pouco isso antes de você falar um pouquinho da Ciber, né? Porque tem um porquê que a gente também está trazendo esse movimento aqui, né? Então, os nossos dentes, né, além de todas essas questões que a Lorine e eu nós comentamos aqui já, existem os nossos dentes, eles são suportes, né? Suporte para a nossa identidade. Eles dão a sustentação da nossa identidade. Então, o indivíduo, ele tem nos dentes todas as informações da vida dele, tá? Por quê? Existe no dente, o dente é constituído de um cristal. Esse cristal chamado de esmalte. O esmalte dental é um cristal, que é um cristal de hidroxiapatita. Então, nos cristais, que são guardadas todas as memórias. A memória do seu celular, a memória do seu computador está num cristal. Então, lá estão gravadas as memórias. Nossos dentes não é diferente. Nossa vida toda está gravada em nossos dentes. A nossa identidade está gravada no esmalte dos nossos dentes. Então, essa análise ela é muito interessante para o profissional que vai atuar dentro da cavidade bucal, para ele ter a noção de onde que ele está, ao grau de importância que ele está mexendo ali, né? Desse grau de memória ali, de informação que tem no indivíduo. Então, os dentes, eles dão esse suporte para a gente, né? A gente trabalha dentro da boca do paciente, que é essa quarta dimensão, né?
A língua está dentro dessa quarta dimensão. Existem 3 dimensões, né? As dimensões de profundidade, altura e espessura. Né? A gente vive dentro dessa realidade. E existe uma quarta realidade, uma quarta dimensão, que é o vazio da boca. Esse vazio da boca é preenchido pela língua, né? A língua que faz esse preenchimento desse espaço. Então, se você não tem espaço na língua, para a língua ficar dentro da boca, você cria dificuldades para a sua vida. Cria situações que você está comprimindo todo o seu potencial de expressar a sua vida. Porque nos dentes estão suas memórias e sua vida. Então, se você está com os dentes apertados, está contraído essa região, esse terço inferior da face, você tem dificuldade de se expressar, tem dificuldade de se movimentar na vida, nas diversas áreas da vida, né? Então, eu posso dar um exemplo aqui, que eu já até falei para você, que nossos dentes, eles são como paredes, eles são sustentação, eles que dão essa sustentação na nossa cavidade. Então, são as paredes, né? São as colunas, né? Então, em cima está o céu da boca e embaixo está o assoalho. A língua está ali, na função, né? Na quarta dimensão, onde que a gente está, não é isso? É a mesma coisa, se a gente está dentro de um quarto fechado. Se esse quarto tem as paredes estreitas e a altura baixa, você se sente, logo quando você se sente angustiado dentro desse lugar. Você se sente com dificuldade de se expressar, com dificuldade de se locomover. É a mesma coisa dentro da boca. Então, esse sistema da biocibernética vem trazer isso. Essa expansão dessa cavidade bucal, né? Já estou entrando dentro da parte da biocibernética, né? Essa expansão da cavidade bucal para você poder ter capacidade de responder às situações da vida de outra forma, de não uma forma tão reativa, tão comprimida, como você está levando a vida, entende? Então, ela te dá uma nova posição da vida. Basicamente, a biocibernética traz isso. Então, você reposiciona a mandíbula, a língua, e você aumenta a capacidade, você joga para frente mandíbula e língua e aumenta o buraco da boca, a cavidade da boca, a sua língua fica um pouco mais projetada para frente. Nisso, você aumenta a capacidade respiratória. Então, você respirando melhor, você tem respostas melhores, você tem mais clareza mental quando você tem oxigenação. Então, porque a respiração é o quê? Tudo que nos inspira, né? A gente inspira e a gente expira, não é isso? Então, a gente pega tudo que nos inspira no mundo, traz, né? A gente chama de prana, né? Prana, né? A gente pega esse prana, e tudo que nos inspira, faz as trocas e expira para o mundo a nossa personalidade, o nosso ser. Então, isso está expresso aqui nos nossos dentes, nas nossas áreas da vida, nessas bases de sustentação. Então, nossos dentes são essas bases de sustentação que, com o passar do crescimento do indivíduo, esses dentes vão nascendo de várias formas, várias posições, para dar essa base de sustentação. Entende? Então, existem os dentes que dão a nossa personalidade, né? Que dão as nossas relações, como a gente se comporta com as relações, né? Então, isso tudo está expresso nos nossos dentes. Então, eu consigo analisar, olhando o modelo do paciente, olhando na boca dele, todas as áreas da vida dele, pelos dentes. Então, eu já posso dizer aqui que os dentes centrais, né, que são esses 2 dentes da frente, são os dentes da personalidade. Eles que dão a nossa personalidade e individualidade. Então, tá, mas e aí? Beleza, eu sei que é o dente da personalidade. Me fala algo sobre isso, então, por exemplo. Então, eu vou te dar um exemplo, né? Uma pessoa que tem um dente muito para frente, ou um dente os 2 centrais são bem salientados,
grandes, bem... Você olha para a pessoa, não tem aquelas pessoas que você olha para ela, você vê os dentes na Parece frente. a Mônica? Assim. Isso é um belo exemplo. É a Mônica. Você vê a Mônica. A Mônica é um personagem do Maurício que tem uma personalidade extremamente forte. Ela é um dos principais personagens do Maurício, né? E ela não mexe com ela, não puxa não dá a cutucada nela que ela vem com o coelhinho para cima de você, não é isso? Então, os dentes da personalidade são os centrais, são os dentes centrais. Os dentes laterais, que ficam do lado dos dois centrais, são os dentes do relacionamento. Como a gente se relaciona. Tanto nosso lado afetivo, quanto o nosso lado social. Então, a gente vê essas relações. Se o lateral está para frente, se o lateral está giradinho, isso tudo é informação. Como ele está na boca, como ele está nessa base de sustentação, é uma informação que a gente está captando ali. Então, se a gente está movimentando, agora a gente vai na parte da ortodontia. Se a gente está movimentando nossos dentes, eu não quero, meus dentes estão todos encavalados, né, que chama, todos apinhados. Eu quero restabelecer meus dentes. Beleza, você pode fazer isso, mas você está trabalhando também nas áreas da vida, né? Você está trabalhando nos seus relacionamentos, na sua personalidade. Então, você está movimentando essas áreas da vida. Então, a movimentação, a ortodôntica, ela vai acontecer naturalmente. O ortodontista, ele vai movimentar, vai apertar o aparelho, o dente vai mexer. Agora, se você não tiver a consciência do que está acontecendo, inconscientemente, vai acontecer o quê? A gente chama de recidiva, né? A gente faz lá a movimentação ortodôntica, 1 ano, 2 anos de aparelho, tira o aparelho e aí o dente começa a voltar para o lugar, começa a mexer de novo. Por quê? Porque você não teve a captação da informação neurológica daquela situação da área da sua vida. Você se manteve do mesmo jeito ou você modificou pouca coisa. Então, o dente, ele vai... Porque, na verdade, isso está relacionado à personalidade da pessoa. Igual eu, por exemplo, quando o cliente chega e eu faço aquela leitura dos pés, se ele não mudar a nível neurológico e mudar um padrão de sentir e pensar internamente, o pé não muda, assim como o dente ele vai voltar para aquele lugar. Seria isso, ele não vai ter Não adianta, ele pode usar o aparelho, mas vai voltar. Sim, é isso. Esse caminho, é isso aí. Então, tem duas... Pode falar, desculpa. Pode terminar seu raciocínio, que depois então, dentro dessa abordagem, né, a gente explica o paciente para ele levar para a consciência dele o que está no inconsciente. Porque a formação, a posição dos dentes, a forma como eles estão posicionados e alojados ali na boca, é tudo dado pelo nosso inconsciente. A gente não sabe por que está ali. Você falar assim, não, eu me relaciono bem, eu gosto da minha mãe, gosto dos meus pais, mas o seu inconsciente está te dizendo e está fazendo está tendo uma outra coisa, né? Então a gente leva para a superfície, leva para o consciente da pessoa, para ela poder enxergar, isso aqui é isso aqui, porque pode ser por isso aqui, às vezes nem é também, né? Mas pelo menos você mostrar para ela que a área da vida dela que ela está precisando trabalhar, ela já começa a fazer o processo de mudança, né? O que eu acho fantástico, né, é a simbologia do corpo. O corpo por si, ele fala o tempo todo. Então, essas informações que a gente pode estar trazendo aí, pode ser dos nossos pais, dos nossos ancestrais, da nossa criação, da nossa infância, a forma que a gente vê a vida. Então, o que acontece é que o nosso corpo ele só reverbera uma informação que está ali no seu inconsciente, no seu psique. Se você não alinhar isso, nada do que se fizer externamente vai ajustar, né? Vai ser um caminho, mas não é. Tem que tomar essa consciência. Visto isso, Rafa, tem algumas perguntas aqui que eu acho bem bacana, né? Pode falar. Eu não sei.
Beth, eu não sei como é que é o nome, deve ser Beth, né? Ela pergunta assim, ó, como fica a identidade das pessoas, né, no modo geral, com essa onda de lentes que todo mundo agora está, né, vamos dizer assim, Uhum. usando. E aí tem vários agravantes aí na lente, né? Não é nem Então, só... é. Então, é aquilo que eu comentei antes, né? O nosso esmalte dental, ele é uma preciosidade, ele é um cristal que nós temos, né? Onde estão as nossas memórias. Se você desgasta esse esmalte, você está desgastando as suas memórias, as suas possibilidades ali, o seu desenvolvimento. Então, isso, lógico, tem casos que existe a possibilidade de se melhorar esteticamente, mas o exagero que existe, posso dizer que assim, existe um exagero, né, nos dias de hoje, nessa questão da busca pela estética dental. E que pode gerar um futuro agravamento para o indivíduo, né? Porque ele enfraqueceu os dentes dali, né? Também. E aí Oi, tá trabalhando. você desconectou um pouquinho, tá? Você pode voltar a falar pra gente? Você falou só um pouquinho atrás que você estava falando, pode gerar um agravante aí caiu. Aí travou. Pode gerar um agravante porque existe essa comunicação também dos nossos dentes com os órgãos, como a gente está comentando aqui. Você está trabalhando no dente, você está desgastando o dente, mas você está interferindo no poder energético de um órgão, né? Então, isso tudo tem influência. Você está alterando energeticamente aquela condução elétrica, devido a colocando uma capa sobre sobre o órgão seu... vivo. Quê? Ele está vivo ali, né? Como Sobre se um ser colocasse uma vivo luva ali, é numa um mão. órgão vivo. Você está encapando o seu órgão vivo ali, né? Então, isso não é uma coisa muito boa de ser feita assim. Existem as suas E quais... indicações para serem feitas, né? E o desgaste Mas tem... aqui a gente fala dessa questão biológica, dessa questão fisiológica também, né? Que vai ter um problema, vai se tornar um campo de interferência, né? Com certeza. Sim, sim. E também dessa questão da estética, como é que é essa Isso. questão de Tá, todo mundo então, era estar isso. É nesse... isso, é verdade. A pergunta foi essa, eu que levei para um lado, mas tá bom. É o seguinte, sobre essa questão da estética, você altera todo a forma inconsciente como a pessoa se enxerga. Porque se você tem uns dentes centrais, vamos lá, redondinhos, né? As pontas são... Não é um dente muito quadrado, ele é mais arredondado, por exemplo, né? Que é uma forma mais delicada e tudo. Aí você quer construir uma faceta, que é uma forma mais quadrada, uma forma mais... são formas diferentes que a pessoa vai se enxergar. Ela vai ter dificuldade de se reconhecer. Porque ela vai estar olhando, ela pode estar olhando no espelho, ela sabe que é ela, mas o inconsciente dela tem essa dificuldade de reconhecimento. Tem? Então pode gerar essa confusão na pessoa. Essa alteração de reconhecimento de identidade da pessoa, né? Por isso que muitas pessoas, depois que fazem esses procedimentos estéticos muito agressivos, elas ficam meio que Baratinada. no que fez. E é uma coisa irreversível, né? Porque você está alterando a morfologia, a forma como a gente caminha para esse desenvolvimento da nossa forma. O meu dente, ele tem essa forma devido às minhas características de identidade. Então, se eu estou alterando a minha forma, eu estou alterando a minha identidade, né? Então, isso gera uma confusão interna. Vou aproveitar e fazer várias perguntas aqui. O pessoal está perguntando se você vai deixar a tabela para eles verem. Posso deixar, mas a tabela tem na internet. Hoje em dia todo mundo tem acesso à internet. Depois você fala aí como é que a pessoa procura essa tabela, sim, então, sim, né? Sim. Ótimo. E aí tem a pessoa que perguntou aqui, ó. E quem tem malformação
no esmalte, os dentes encavalados, né? Também, dente que não nasce, né? Vamos dizer assim, lá na infância, eu já tenho dente de leite, mas depois o outro não nasce. Então, vamos aproveitar e fazer um embalo de respostas aí. Tá. Então, os dentes encavalados, aí depende dos dentes encavalados, né? Também. Tem as regiões que você pode ter um dente em cima, um pouquinho em cima do outro. Mas é aquilo que eu falei logo no começo. Nossos dentes são nossa base de sustentação da vida. Eles vão crescendo junto com as nossas informações, com os que a gente vai assimilando do mundo. Então, se você tem um dente encavalado, é porque você, nessa fase de desenvolvimento do seu ser, que vai até, nessa parte bucal, vai até os 28 anos de idade, né? E aos 21 anos nasce o último dente, que é o siso, né? E aí ele finaliza o desenvolvimento dele aos 28 anos, que é onde a gente tem a maturidade, né? Essa maturidade, que a gente tem a capacidade de discernir das coisas. Então, quando você tem dentes apinhados, foi que no seu desenvolvimento de vida, você não teve um crescimento adequado. Então, os dentes começam a nascer um por cima dos outros, por ter falha de espaço, falha de crescimento, falha de entender a vida de uma forma ampla, né? Então, gera esses apinhamentos. Tá? Então, tem que criar espaço. Não tem que tirar dente. Tirar dente é a última opção. O dente é um órgão. A gente não tira um dedo mindinho porque ele tá com a unha encravada, né? Então, é a mesma coisa nossos dentes. A última opção que a gente tem que fazer é a extração deles. Então, se a gente tem dentes apinhados, a gente consegue, com aparelhos ortopédicos da área da biocibernética, criar espaço para que esses dentes se acomodem, né? E isso é uma coisa que é passível de acontecer, né? Então, falando agora sobre... Qual é a outra pergunta? O dente que não sobre nasce. Dentes ausentes. Então, como que os nossos dentes... Oi? Eu tive dente, que é o meu caso, eu tive dente de leite, eu tirei um dente de leite aos 25 anos e eu tenho 2 dentes que não nasceram, que seriam os dentes, como é que fala? Permanentes, né? Os dentes permanentes. Isso. Então, os dentes de leite, né? São os dentes do deleite, né? Da nossa fase mais de deleite, né? Que a gente fala, né? Que é a fase dessa formação dessa criança, de tudo que ela vai assimilando da vida, dos pais, principalmente, né? Dos responsáveis. Então, a criança espelha muito no pai e na mãe, né? São as duas personalidades que ela nesses primeiros anos de vida, principalmente nos primeiros 3 anos de vida, que se dá essa formação dessa criança. Depois dos 0 aos 7 anos, ela se baseia nas informações da mãe e na energia que a mãe carrega. Tá? Às vezes nem precisa estar do lado da mãe. Ela sente a energia da mãe, as atitudes da mãe, os pensamentos da mãe. E depois dos 7 aos 14, em relação ao pai, né? Então, a criança, ela vai se desenvolvendo, vai desenvolvendo os dentes, né? Os dentes de leite. E aí, depois começam as trocas para os dentes permanentes, né? E aí nesse caso, não veio um dente permanente. E os nossos dentes, eles são as nossas memórias. Então, as nossas memórias, a gente carrega nossas memórias, não é de ontem, não. Nós carregamos nossas memórias dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados. A gente carrega 4 gerações para trás da gente. É o tataravô, é o bisavô, é o nosso avô, nossos pais e a gente. Não é isso, Eloeli?
Isso. Eu Então, considero 8, né? Mas você considera 8, né? É. Então, Uhum. não tem problema. São os nossos antepassados. Foi quem Isso. veio antes da gente, né? O que a gente deve honrá-los e devemos seguir o Uhum. nosso caminho. Não é isso? Uhum. Então, quando você tem uma ausência de um dente permanente, essa ausência de um dente permanente veio de um trauma muito profundo de um antepassado seu. De gerações Né, atrás. de um ancestral seu, de um antepassado seu, que ele sofreu algum trauma em alguma área da vida dele, que está relacionada com o dente, e, e esse trauma você trouxe ele. Então você não teve o germe desse dente. Né? Não que você não é o culpado, você não tem nada a ver com isso. Isso é um problema que teve lá no seu antepassado. Então você não precisa se preocupar com isso, né? Você precisa seguir o seu caminho daqui para frente, né? Isso Honrar pai e vale para os mãe. dentes de siso, né? Também. Que aqui tem uma pessoa que perguntou: e quanto aos sisos que não nascem, né? Sim, também. É todos os dentes. Tem gente que não nasce o siso, tem gente que não nasce os laterais, tem gente que não nasce os premolares, né? Esses são os três dentes que, assim, a maioria das vezes não nascem, né? Então, o siso, ele está ligado aos nossos ancestrais, principalmente. E aí, é a nossa conexão com o espiritual e o nosso coração, né? Onde a gente tem as tomadas de decisão, né? Por isso que a gente chama de dente do juízo, né? Juízo, porque a partir daquele momento a gente faz a decisão da nossa vida. Ele nasce ali com os 17, 18 anos, até os 20, 21 anos, ele nasce, né? Que é o momento da nossa vida que a gente tem as nossas decisões de vida, né? Então, o siso aí, nessa fase, ou ele rompe na cavidade bucal, ou ele fica impactado, ou ele fica deitado, né? Dependendo de como é a construção da pessoa, a arcada dela, como ela está para receber esse dente, ele se posiciona, entende? Rafa, e sobre arrancar esses dentes de siso? Que as Então, pessoas como eu normalmente, falei no elas, né? começo, existem, os nossos dentes são órgãos, né? Nós temos 32 dentes na boca. Nós somos seres perfeitos. Nós somos criados para ser perfeito, com 32 dentes na boca, né? Uhum, E esses 32 dentes deveriam caber na boca. Mas com o uhum, passar o sistema que a gente vive, esse crescimento, esse desenvolvimento do ser humano, ele não acompanhou, ele não foi um processo natural, não foi um processo biológico natural. Esse programa humano, esse programa biológico, né? Ele foi se quebrando, então esse terço inferior da face, ele foi cada vez ficando menor, então cada vez cabendo menos dentes. Então o siso, ele é o mais prejudicado, porque ele é o último que vai nascer. Então, se todos os dentes já estão ali ocupando aquele pequeno espaço e ainda quer vir mais um dente ainda para nascer, aí a não tem possibilidade espaço. dele nascer impactado, né, que a gente chama, que é a dificuldade dele romper, né, na cavidade bucal, é muito grande, né? Mas isso vem de antes dele. Ele não é o Uhum, principal culpado. Então, uhum. extrair o siso realmente existem as indicações de extração. Quando o dente está numa posição que é extremamente traumática mesmo, né? A gente chama impactado, incluso, impactado. Aí sim a gente pode, se está incomodando, né? Começando a dar algumas alterações, a gente pode programar, sim, de uma forma Para fazer. consciente, extrair aquele dente. Não tem problema. Uhum. Agora, se ele está na boca, no processo de romper ali, né? Que é fisiológico dele, não é indicado a extração. Entendi. Vou fazer só mais uma pergunta aqui, que depois eu quero que você entre na explicação sobre a biocibernética, né? Sobre não ser não é considerado, né?
um aparelho ortodôntico, acho que é um dispositivo, né? Não sei como é que você É. fala, porque tem uma pergunta aqui específica sobre isso, né? Quando você falou. Mas antes eu quero só que você responda mais uma. Tem duas pessoas que me perguntaram aqui sobre a formação de esmalte, né? A formação de esmalte ruim. Então, seria o esmalte, é o que você falou ali sobre As os memórias, cristais, né? as Então, isso memórias. tudo Então, a vem se pessoa. carregando, né? Isso aí. Vem tudo Uhum, que você vem carregando dos seus antepassados, né? Foram tá. informações distorcidas que não fizeram com que aquela formação do cristal não seja perfeita, né? Tiveram algumas, Uhum, como se fosse umas ranhuras, né? Umas falhas de informação, falhas de pequenos traumas, né? Algumas coisas assim, entende? ó. Então dá essa, aí a É, criança nasce com essas falhas de esmalte ali, falha de formação do germe dentário. Isso tudo tem isso ligação. entra na questão de pessoas, por exemplo, que tem muito tártaro e nada melhora o tártaro e volta o tártaro, tem a ver com essa relação do esmalte? Não, não, o tártaro não. O tártaro é aquela sujeira, né, que fica em volta do Uhum, dente. O dente ele tem ali a aham, formação dele, o esmalte, a parte da dentina que fica na raiz, né? aham, E basicamente é isso, é muito mais que isso, tá? Mas eu tô falando aqui para a gente entender. uhum. Então, tem essa parte que fica suja ali, que é o tártaro. É como se fosse formasse uma crosta em volta do dente, né? Dentro da simbologia das doenças, né, daquilo que eu trabalho, por exemplo, que é tártaro, para mim representa muita raiva, a pessoa que ela petrifica de raiva, né? Isso aí, Então ela é. pode ser tártaro nos dentes, pode ser pedra no rim, pode ser, Sim, sim, sim. enfim, É né? muita raiva, Aí, é. Isso aí. uhum, tá, É. Tem ligação com a raiva, né? Que a gente com a raiva. vai ficando enrijecido, né? É enrijecido, né? Aham, Tá? aham. É, uma outra pergunta aqui. E quem teve problema em todos os dentes foram extraídos desde os 13 anos e com 20 anos não tinha mais nenhum dente. E hoje, com 60 anos, estou fazendo enxerto ósseo para implantes. Mas parece que o corpo está tendo rejeição. Ah, não, não é a mesma, é a mesma pessoa. Estou tendo rejeição nesses ossos. Nossa, eu não entendi a pergunta. Ó, Eu tentei procurá-la aqui porque eu não entendi. e quem teve problema em todos os dentes foram extraídos desde os 13 anos. Com 20 anos já tinha sido extraído tudo. Hoje tenho 60 anos, estou fazendo enxerto ósseo para implante, mas estou tendo rejeição desses enxertos ósseos. Tá, então. Dentro dessa explicação, a gente tem que fazer uma análise muito mais profunda, né? Eu vou responder aqui de uma forma Uhum. breve, né? Ela teve esse crescimento aparentemente conturbado aí, né? Essa primeira infância, chegar ao ponto de extrair todos os dentes numa primeira infância, né? Até os 13 anos, é muito, muito prematuro, né? E Até você 20 depois, anos. com 20 anos, colocou as próteses, né? E tentou restabelecer. E agora, com 60 anos, você está indo atrás de trabalhar a questão de enxerto, né? Então, seu corpo já não está respondendo mais a esse processo de aceitar esse enxerto, né? Realmente é um processo complexo a parte de você enxertar algo externo em você, porque existe essa possibilidade de rejeição de algo que não é biocompatível com o corpo, como eu falei no começo da live, né? Às vezes tem esse processo que o osso não forma ali. Então, tem que ser feito um estudo mais profundo sobre isso. Eu não vou conseguir te responder esse caso, que é um caso complexo, tá? Porque, mas eu posso dizer que não está pegando o osso, pode ser porque essa questão da biocompatibilidade sua com algo externo. Então, você tem que se trabalhar internamente para que possa receber algo externo, basicamente, mas é muito mais profundo, é muito difícil explicar isso aqui. Só com Uhum. os exames mais minuciosos aqui, para a gente poder responder isso aí, tá bom? Ok.
Muitas perguntas, né? Eu acho que eu fiz todas as perguntas, mas agora eu quero que você fale um pouco da bio, né? De como que é essa tecnologia maravilhosa que você nos traz aí, que eu já estou sendo usuária dela, né? Já tem uns 4 meses, né, Rafa? E o resultado está sensacional. Eu que sou uma pessoa que já fiz uma ortognática, né? Então... Então, como eu falei, o sistema da biocibernética, né, e como eu trabalho também, a biocibernética é uma pedagogia, né? Ela tem a parte terapêutica dela, né, que é o dispositivo, né, que é um aparelho, mas a gente chama de um dispositivo, porque ele tem ativações, né? E aí você desprograma o paciente e reprograma o paciente. E esse desprogramar e reprogramar, vamos dizer assim, a gente vive dentro de um sistema, né? A gente vive num sistema, a gente chama de matrix, né? Esse sistema que nós vivemos aqui. A gente segue regras, né? A gente tem deveres e direitos, né? E a gente vive dentro desse sistema. Então, dentro desse sistema não tem como sair. Não existe como sair dentro desse sistema. A gente pode estar dentro dele, né? Mas de uma forma, como ser humano, sendo uma forma mais plena, atingindo o nosso máximo potencial, né? E quando a gente nasce, a gente é um feto, um bebê ali, a gente tem todos os potenciais possíveis, imagináveis, de ser um ser incrível, né? O bebê, ele é a imagem e semelhança de Deus ali. Ele está em plena, ele tem dentro dele toda a possibilidade e a capacidade de ser um ser incrível, né? Que veio aqui para a Terra. Então, nesse processo de crescimento, como eu falei, do processo biológico, né? Do processo lógico da vida, teve essas quebras. O ser humano, ele é o único ser que ele quebrou, ele rompeu com esse processo natural das coisas, né? Porque se você analisar, por exemplo, um animal ou um vegetal, ele cumpre a função dele ali. Ele desempenha a função que ele veio para desempenhar na Terra. Todos nós. E todo o sistema, todo o universo, ele cumpre uma função lógica para existir, né? As estrelas, o planeta Terra, ele gira em torno do Sol com a forma lógica. Ele não pode parar de girar, vou querer girar para o outro lado. Ele não tem como fazer isso. Ele tem que cumprir todo esse processo. E o ser humano, ele, há muitos tempos atrás, ele começou a descumprir esse processo biológico, né? E esse processo biológico, vamos dizer assim, um dos processos naturais, que seria, por exemplo, o processo do parto. O parto, ele deveria ser natural. Ele deveria ser um processo natural, né? Que deve ser feito com muito carinho, com amor. Ali o feto nasce, o bebê nasce pela mãe, né? De uma forma natural, e já vem direto para o seio da mãe para fazer o processo de sucção ali, né? Que é o nosso primeiro reflexo, que a gente tem nós somos o ser humano é o único ser capaz de fazer o processo de decisão, tá? Processo de decidir. Nós somos o único ser nesse planeta capaz de decidir. O que seria isso? Um cachorro, ele cheira uma ração e come. Ele não escolhe outra coisa. Ele pega e come. Nós não, nós desenvolvemos a capacidade de apreender. Nós aprendemos com os 5 sentidos. Com o tato, nós aprendemos, com o olfato, com a visão, com a audição e com o paladar. A gente pega o alimento, olha para o alimento, cheira o alimento, coloca na boca e decide. Vou engolir ou vou jogar para fora? Esse é o processo de decisão que o ser humano tem em todas as áreas da vida. A todo momento, nós estamos fazendo decisões. E essas decisões,
elas que formam nossa sustentação dos nossos dentes. Estão impressas nessa identidade nossa, de todas as nossas decisões que nós tivemos. Entende? Então, essa decisão é dada pelo reflexo da deglutição. Esse reflexo da deglutição é o quê? A gente posiciona a língua na papila incisiva, que é uma bolinha que a gente tem entre os incisivos centrais, aqui no céu da boca, e a gente trava os dentes, fecha a musculatura e faz o processo de deglutição, que a gente faz o processo positivo. Ou seja, eu estou decidindo isso. A partir do momento que a gente teve essa decisão consciente aqui, daqui para baixo, já é inconsciente. A gente não decide mais. Não tem como voltar, né? A gente vai ter que se resolver internamente com isso. Então, a gente engole muitas coisas, né? Engole sapos, que a gente chama, não é isso? Então, é um processo de decisão. Você engole o sapo ou você não engole o sapo, tá? Então, é esse trabalho que a biocibernética trabalha. Ele trabalha nessa reposturação de mandíbula e maxila e esse ajuste dessa deglutição. Que é você ajustando a sua deglutição, você melhora a sua capacidade de decisão, né? Então, ampliando essa capacidade respiratória para você aumentar a sua clareza mental, aumentando o poder de decisão, né? Que você expande, você abre as suas possibilidades de decidir melhor as coisas da sua vida, né? Então, esse trabalho, dentro das agendas da biocibernética, né? A gente vai conversando com o paciente, vai vendo tal área da vida dele e vai conversando com ele, vendo o que ele pode modificar, quais são as mudanças que ele precisa fazer, que ele quer fazer, que ele está disposto a fazer. A gente coloca o dispositivo é apenas uma ferramenta, tá? A gente vem com as informações pedagógicas e dá o poder de empoderamento para o paciente. Ele que vai decidir, não sou eu e não é o aparelho, tá? O aparelho, ele aumenta essa capacidade, ele te dá a abertura para você poder fazer o seu processo de decisão mais consciente. Essa é a função da biocibernética. É você se colocar nesse mundo de uma forma um pouco mais consciente daquilo que está acontecendo com você, né? Porque hoje em dia nós vivemos numa sociedade totalmente doente, né? A sociedade está doente, porque nós saímos do sistema lógico, biológico. Nós estamos num sistema patológico. Pato é do lado, fora da lógica, fora da biologia, da correta do ser humano. O ser humano não era para reconhecer a doença. Ele é um ser extremamente saudável. Ele era para ser extremamente saudável. Então, se está fora, é porque tem alguma coisa acontecendo de errado com ele. E as nossas doenças, e tudo que acontece na nossa vida, doenças, situações, são informações para a gente guiar a nossa vida. Que nosso processo aqui é um processo de ascensão, né? A gente veio aqui para se reposturar e ascensionar. Nós somos o único ser capaz de ficar em pé em duas patas, né? Então, esse processo de verticalização que nós devemos fazer, isso deve ser feito de uma forma plena. Nós temos um potencial incrível dentro de cada um de nós. Então, a biocibernética, ela traz isso. Ela expande para você aumentar o seu poder de consciência das coisas. Então, vamos lá. Devido a esse sistema colocar a gente meio que numa matrix. Então, a gente está pensando e agindo como... existe um programa meio que inconsciente, então, para que a gente fique nesse lugar de não tomar decisão, de
de não tomar a rédea da nossa própria vida, da gente ser patológico e tudo mais, né? Então, pelo que eu entendo, o aparelho, que foi mais pelo que o que eu senti comigo, é como se ele me desse um reset e eu voltasse, opa, peraí, tem um trem aqui que não está encaixando e eu tenho que alinhar isso, né? Meio que reconfigurou o sistema com a matriz divina. Eu acredito que é mais ou menos isso, né? Não sei se faz sentido o que eu estou falando. Faz total sentido. A gente, como eu falei, a gente vive dentro de uma matrix. E essa matrix, ela é agressiva para o ser humano. Ela está destruindo o ser humano. Porque a gente está aqui nesse sistema que é extremamente do poder, né? Quem tem poder sobre o outro, então vira esse processo de competição, né? A gente está sempre competindo com o outro, o que não era para ser, como todos nós somos iguais, né? Era para ser um processo harmonioso de cooperação e não de competição. Mas esse sistema, ele imprime na gente esse processo de querer ser maior, querer ser melhor, querer me superar, querer ser sempre mais. E isso sufoca a gente, né? Então gera essas patologias, né? Vivemos uma pandemia de muitas questões psíquicas, né? Emocionais. Sim. Né? São a ansiedade, por exemplo, a ansiedade e a depressão. Né? A ansiedade é você estar muito no futuro. Você está sempre no futuro. Você está sempre lá, querendo buscar lá, eu vou ser aquilo lá, eu vou conseguir aquilo lá, eu vou lá, para lá. Então você fica nessa ansiedade. Então sua respiração, ela modifica. Então seus batimentos cardíacos modificam. Então seus órgãos ficam comprometidos. Gera vários transtornos. A mesma coisa da depressão, que é o passado, né? A gente olhar muito para o passado. Eu era assim. Minha mãe morreu. Como era bom quando ela estava aqui, né? Então também gera essas emoções de angústia. Então isso vai minando o ser humano. E isso tudo está refletindo nos nossos dentes, né? As nossas emoções. Então, cada dente reflete uma determinada emoção. Tá? Então, por exemplo, assim, quando o fato de ter um parto natural, um parto normal, isso já ajuda também a nossa arcada estar no lugar correto. Se for um parto cesárea, isso já, ou não necessariamente. Isso já é uma quebra do sistema natural do ser humano. O sistema natural do ser humano é a mulher ter um parto natural, né? Hoje em dia estamos resgatando isso, fazendo partos humanizados, né? Sim. Que é muito bom. Eu pergunto isso, Rafa, porque o que acontece, né? Acho que para ficar bem esclarecido aqui para as pessoas entenderem o que aconteceu com a gente. Nós meio que fomos entrando nessa matrix, sendo desprogramado. E a ideia da Ciber, né, das terapias complementares, enfim, mas a Ciber mesmo, que eu acho que é fantástico, porque o resultado que eu tive assim, foi incrível, é meio que religar a gente de novo a essa informação, né? Então, assim, é você tomar essa consciência. Como a Beth perguntou aqui, falou assim, nossa, vai ajudar as pessoas a serem mais decisivas, né? Vai ajudar, é muito bom para quem é indeciso. Na verdade, ele é bom para tudo. Você toma decisão, você melhora a ansiedade, você melhora o sono. Eu quero que você fale um pouquinho sobre a correção de postura, porque foi uma das coisas que eu procurei você, né? Porque a gente já vem fazendo... Eu já fiz uma ortognática, por exemplo, a gente ganhou alguns milímetros aqui, porque eu tinha apneia do sono, e você quer ganhar não sei quanto mais de espaço com um aparelho que eu não vou precisar passar pelo processo cirúrgico, não vou passar por uma anestesia, não vou passar por nada, mais do que eu já consegui, que já conseguiu dentro da medicina que a gente tem, né? Que foi já um procedimento extremamente invasivo, né? E você quer me ajudar a conseguir isso, mas muito mais que isso, alinhar minha postura, minha coluna, o desvio
né, que eu tenho aí de lordose, cifose, escoliose, todas as oses, né? Então, assim, para as pessoas entenderem que isso vai muito além do que a gente está trazendo aqui ainda, né? É muita coisa que o aparelho da Bio pode trazer para a gente, né? Sim. Porque esse aparelho, né? Assim, a cirurgia ortognática, voltando rapidinho, só para essa questão, né? Uhum. Nós para manter a nossa cabeça equilibrada, a gente tem que ter a posição correta da mandíbula, né? Ela que equaliza a nossa posição de cabeça, da posição da cabeça em relação ao pescoço, ao tronco, ao corpo aqui, né? Então, se a pessoa tem um queixinho muito para trás, né? Então, ela tem que projetar a cabeça para frente para poder equilibrar. É difícil explicar isso assim, mas é um equilíbrio, né? Nosso O corpo ele busca compensa, esse né? equilíbrio, né? O corpo compensa. Se a mandíbula, a parte de baixo, ela está muito para trás, para equilibrar, a cabeça tem que reposicionar no lugar, para jogar o corpo. O corpo vai para frente, entende? A cabeça vai para frente. E aí o tronco vai para trás, aí você fica corcunda, né? Então, vai desalinhando todo o corpo do indivíduo. Então, esse reposicionar de mandíbula, que é o único osso aqui que a gente consegue movimentar, né? Para frente, para trás, para um lado, para o outro. Esse reposicionar de mandíbula é que dá essa postura da nossa cabeça, né? Então, reposturando o aparelho, ele tem essa capacidade de reposturar. Ele faz com que você fique no longo eixo, no eixo da terra, reposicionando a mandíbula. Você reposicionando a mandíbula, você joga seu corpo para seu pescoço um pouco mais para trás. Aí você joga os seus ombros para cima, né? Você joga seu peito para frente. Você se repostura de coluna, se ajeita a posição do quadril, dos seus joelhos e os seus tornozelos. Então ele te realinha na sua posição, que seria ideal, né? Que seria o normal ou natural do ser humano, que seria um indivíduo com capacidade de postura física, postura social, postura emocional, todos os tipos de posturas, postura da vida, né? Postura de vida, na sua plenitude, né? Então nós era para sermos essa questão dessa postura. Então esse aparelho ele traz isso, esse resgate, né? A nível postural. Então vai reposturando fisicamente o indivíduo também, tá? Uhum. Por Então isso ele é considerado um aparelho ortopédico que você falou no início? Ele é um ortopédico porque ele trabalha nos ossos, né? Ele trabalha nos ossos e na língua, né? Ele movimenta, ele expande o osso, tanto de maxila quanto de mandíbula, né? Ele faz essa expansão óssea, esse crescimento ósseo, né? Então é isso. É só para responder aqui quando, né, você falou sobre o aparelho ortopédico, né? Aí foi uma pergunta que foi feita aqui, mas era isso mesmo. Sim, a Ramiata, né? A gente vai deixar gravada assim a live, tá? Vai ficar gravada aqui porque essa live tá sensacional, né? Gente, quanta informação. Ó, você acredita que já tem 1h15 que nós estamos tagarelando Sério? aqui? Caraca, eu tô falando muito. Eu achei que ia falar uns 30 Que minutos. delícia. Isso, é isso aqui, ó, isso mesmo. Muita Ortopédico, informação, mas ortodôntico. tipo assim, eu tô passando a régua, né? É muito Não, mas mais. isso tá Não tem maravilhoso e nós como damos falar continuidade. aqui dentro de uma hora tudo que a gente conseguiu, que a gente aprendeu, né? Tá aprendendo, Isso, né? Sobre isso, né? A gente está isso. sempre aprendendo, sempre desenvolvendo. Então, o Tem aparelho ele muita faz esse informação, né? processo. Oi? Não, isso tem muita informação, há de infinito Esse aqui pra aparelho gente ele faz esse falar, né? processo de desprogramação, né? Ele te desprograma, né? E você começa a embutir novos programas, embutir novas informações para você modificar a sua postura, né? Postura física, postura social, postura emocional. Você toma a rédea da sua vida, você toma suas decisões, né?
é isso. O aparelho ele é bem completo nesse sistema, assim. Ele te dá uma nova visão da vida. Ele te posiciona em um novo lugar da vida. Só nesse reposicionar físico aqui, da posição de cabeça, porque você estava com a cabeça aqui, né? Você estava assim, a pessoa estava olhando aqui, assim, a vida assim, numa visão. Você reposicionou a cabeça, você já está vendo de uma outra visão a vida, né? Você está Você já vendo com muda o outra caminho perspectiva. neurológico, né? Oi? Já muda o caminho neurológico ali da postura, né? Da Sim, visão. sim. Então, quando a gente não quer, a gente quer se sentir, né? Empoderado, né? A Tolerar, gente não faz assim, forte, a né? gente não joga os Mulher ombros para Maravilha. trás e para cima, joga o peito para Isso, frente. Então, é isso que o ser humano é tem que isso. ser. Ele tem que ser capaz, ele tem que ter postura. Então, ele reposicionando sua postura física, ele automaticamente ele vai querer fazer uma postura nova, social, de visão da vida Sim. dele, né? Ele vai buscar isso. E o que é bacana, Rafa, é que as pessoas podem ter acesso a isso, né? Eu vejo, assim, as pessoas que já buscam terapia, que já buscam essa linha mais... A gente voltar para nossas origens, né? A gente está buscando o desenvolvimento consciencial, espiritual e tudo mais. Eu acho que dentro dessa modalidade que a gente está vivendo agora, eu acredito que cada vez mais as pessoas vão despertar para isso, né? E a gente ter essa ferramenta. Então, se você tem a oportunidade de ter acesso a um dispositivo desse, você já faz um tipo de terapia, você já cuida da sua saúde emocional, você já faz um exercício, isso é um avanço, um salto quântico para a sua vida. É uma ferramenta de autoconhecimento, né? Para aumentar a capacidade de autoconhecimento. Isso. E eu fico impressionada porque o nosso corpo é perfeito, né? Tudo aquilo que eu falo assim, em 15 anos eu estudo da linguagem do corpo, da linguagem, ela casa direitinho com tudo que você traz. Então, por caminhos diferentes, a gente tem acesso às mesmas informações e a possibilidades infinitas de ajustar o nosso sistema e, eu falo assim, voltar para casa, né? Alinhar de novo a nossa... Sim, a nossa matriz, né? A nossa matriz de perfeição, né? Nós somos seres perfeitos, né? Então, é isso. É isso. Gente, eu queria agradecer a todos vocês que estiveram aqui com a gente nessa 1h20 aqui, que foi maravilhoso, né, Rafa? Eu queria agradecer você pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Eu acho que hoje a gente encerra por aqui e a gente combina uma próxima, né? Alguma outra, a gente traz um assunto, o povo ficou bem empolgado aí, né? De repente a gente faz mais alguma outra coisa, uma correlação, enfim. Porque essas informações, nós, como terapeutas, porque eu acredito que você também se encaixa nesse lugar, né? A gente tem a obrigação de levar isso para as pessoas, né? Trazer essa informação fazer com que o mundo seja um pouco melhor e a nossa responsabilidade que estamos acessando isso, né? Para poder levar para as pessoas essas informações. Então, o povo aqui está tudo agradecendo, pedindo mais, que quer mais e quer mais, né? E eu queria agradecer a todos vocês que fizeram as perguntas, que interagiram com a gente, que ficaram aqui com a gente. Rafa, gratidão infinita por você compartilhar desse tempo, desse momento, desse conhecimento, de tudo aqui, né? E que a gente se dispõe, então, a fazer mais desse movimento, sim, né? Você quer falar mais alguma coisa? Então, quero agradecer a disponibilidade, a possibilidade de estar falando um pouco aqui sobre esses meus estudos, né? E me coloco à disposição aqui de todo mundo, quem quiser conhecer meu trabalho, né? Conhecer essa questão desse desenvolvimento, dessa área da biocibernética e essas áreas da odontologia biológica, né? Que são importantes. E eu estou disponível, né? Trabalho em algumas... Tenho um consultório próprio e trabalho em algumas outras clínicas também. E é isso. Eu vou deixar seu contato salvo, a gente vai deixar a live salva, eu vou deixar o seu contato na descrição da live, o contato do Rafa, telefone, o arroba do Instagram dele, para vocês entrarem em contato, para vocês ir lá fazer uma avaliação, para vocês usarem o aparelho, porque faz total diferença na vida, tá, gente? Pode ir na fé, porque vai dar tudo certo. Depois vocês vão me contar aqui o salto quântico que vocês vão ter, né?
na vida de vocês. Então, e se você que não é daqui, que está vendo a nossa live, que tem muita gente de fora aqui, tem gente de Santa Catarina, tem gente do Paraná, tem gente do Rio Grande do Sul, né? Então, pesquisa um pouquinho mais ou entre em contato com o Rafa, de repente o Rafa consegue, né, disponibilizar parceria, conhecidos, né, dentro da sua área que pode estar direcionando a pessoa para esse Sim, lugar sim, também, sim. né? Porque é bacana isso também, né? Seria isso. Gente, um beijo no coração de vocês. Gratidão, gratidão e até a próxima, então, né? Fica combinado, viu? Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, Beijo, gente. Lorine. Tchau. Gratidão. Tchau.